Meus amados e queridos irmãos, nós vamos então dar continuidade à última aula, que não foi semana passada, né? Por conta daquele imprevisto lá, mas a última aula nós começamos a falar sobre a divindade de Cristo. Eu nem vou pedir para que vocês lembrem, porque, né, em uma semana já é difícil estar lembrando da última aula, né? Ainda mais 2 semanas atrás. Embora tenha um vídeo, mas eu acredito que vocês, ou eu posso estar muito errado, né? Mas eu acredito que vocês não pegaram esse hábito ainda de estar, mesmo na aula presente, revendo. Alguém faz isso, irmão? Ninguém? Não? Já. Mas é bom, eu sugiro. Eu sugiro que vocês façam isso, mesmo estando presente, né? Mesmo participando, assistindo a aula aqui ao vivo e a cores, mas que vocês possam em outro momento, entre uma aula e outra, pegar a aula passada e assistir de novo. Eu acredito, eu tenho certeza que vocês vão perceber que, mesmo estando olhando para mim como vocês estão, prestando atenção como vocês estão, vocês vão perceber, assistindo a aula novamente, né, que alguma coisa você deixou escapar, que você, mesmo presente, nossa, eu não percebi, olha só, o professor falou isso aqui, eu nem percebi. Ou então ele falou e você compreendeu mais ou menos, e aí ouvindo novamente, de repente compreende melhor. Porque é assim que a nossa mente funciona, né, irmãos? Vocês, para o dia cansado, vocês já estão aqui, passaram um dia de trabalho, de estresse, preocupação, a mente cansada, aí chega do trabalho, toma um banho, vem aqui, senta, fica relaxado nessa cadeira. Alguns lutam para não dormir, nem cochilar, né? Me ouvindo aqui. E aí o que acontece? A mente, ela vai dando flash, sabe, uns flash assim, onde você dispersa, você está pensando em outra coisa, né? Ou mesmo você nem pensa em outra coisa, mas ainda que você olhe para mim, ouça, mas o cérebro não vai assimilando 100% daquilo que você ouve e vê. Não tem como, irmão. É 1h40, 1h35 de aula real que nós temos, fora um atrasozinho, intervalo e essas coisas. Se vocês pegar o conteúdo, vocês vão ver 1h35, 1h40 de aula. Então imagina você armazenar no final do dia 1h40 de informação na mente. É quase impossível, a não ser que você tenha uma mente muito boa, uma memória de elefante, né? E eu acredito que talvez não seja o caso da maioria de nós. Então faça isso, tome esse hábito, você vai ver que vai ter um proveito bem melhor da absorção do conteúdo, tá bom? Mas deixa eu fazer uma breve recapitulação, porque nós estamos encerrando a matéria hoje e ainda falta eu falar mais detalhadamente sobre o aspecto de Jesus como Deus, né? Falei na aula passada, mas aí só dei uma introdução. Eu quero partir, na verdade, aqui da página de número 13, lá no finalzinho, os nomes divinos, a natureza divina de Cristo. Nós falamos sobre a humanidade de Cristo, né? Jesus como sendo um homem como nós, ou seja, com as limitações que nós temos. Ele teve sono, ele teve fome, ele teve sede, né? Ele teve os sentimentos que o homem tem, como por exemplo de tristeza, de solidão, de alegria. Então ele foi um ser humano como todos os outros seres humanos, só que ele teve, lógico, algumas peculiaridades, alguns detalhes que só Jesus ele participou. Por exemplo, no nascimento de Jesus, não digo nem no nascimento, na geração de Jesus, na fecundação de Jesus, não houve esperma ou não houve participação humana nisso, né? Então ele não é descendente de Adão. Então essa é a diferença, e é total diferença. Isso não é apenas um detalhe, é isso que vai fazer toda a diferença, porque ele não carrega em si a natureza adâmica, pecadora. Ele não tem. Ele é gerado pelo Espírito Santo, tá certo? Só é usado o ventre de Maria, mas a semente, entre aspas, colocado lá, foi divina. É o Espírito Santo, né, que gera aí Jesus. Então ninguém foi gerado como Jesus, ninguém nasceu como Jesus, ninguém viveu como Jesus. Então ele viveu uma vida sem pecado nenhum. Hebreus capítulo 4 vai dizer isso, né? Verso lá o 16 e o 15 e o 16, se não me falha a memória. Hebreus 14, 15 e 16, tem um textozinho bem interessante aí, entre outros, né? Mas esse é o que eu me recordo agora. Hebreus capítulo 4,
verso de número o 15, me parece que é o que eu vou querer, né? Que vai dizer que nós não temos um sumo sacerdote, né? Nós não temos um sumo sacerdote que não pode se compadecer das nossas necessidades, mas um como que em tudo, mas sem pecado. É o 15 mesmo, né, irmão? Não é? Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das vossas fraquezas. Isso. Porém, um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. É sem pecado. Então não houve pecado em Jesus. Ele não pecou, não se achou engano na sua boca, que vai dizer outro texto, tá? Então Jesus foi um ser humano perfeito, perfeito. Então ninguém nasceu como Jesus, ninguém viveu como Jesus, ninguém morreu como Jesus e ninguém ressuscitou como Jesus. Então a gente percebe que, louvado seja o nome do Senhor, a gente percebe que Jesus, ele é peculiar, ele é único na história humana, tá certo? Então ele não teve pecado, daí, e por causa disso, ou seja, de ser um ser humano sem pecado, é que ele pôde morrer no lugar dos seres humanos, porque ninguém, irmãos, ninguém tinha condição de morrer em sacrifício pela humanidade. Por quê? Porque todos, sem exceção nenhuma, seja Abraão, seja Isaac, Jacó, José, Moisés, seja Josué, seja os juízes lá, né? Seja Samuel, seja Elias, seja Eliseu, e aí por aí vai, todos os santos homens de Deus que nós consideramos, os grandes homens de Deus, as mulheres de Deus, os apóstolos, ninguém teria condição de oferecer a sua própria vida, nem por si mesmo, muito menos pela humanidade. A própria Bíblia vai dizer isso em algumas passagens, em Salmo, por exemplo, vai estar escrito que se o homem ele desse todas as riquezas do mundo, não poderia remir a sua própria alma, a sua única alma, todas as riquezas do mundo, não poderia fazer nada. Ou seja, todos aqueles sacrifícios que foram oferecidos, né, no Antigo Testamento, eles apontavam para Cristo. Tanto é que quando Jesus ele aparece lá no cenário, João Batista o identifica como Messias, qual que é a frase do João Batista? Não lembram? Não precisa nem pegar na Bíblia. Essa frase tem que estar assim. Eu vou falar a primeira letra e vocês completam, tá bom? Ó, preste atenção. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como que foi? Exato, ó, que coisa boa. Falei a primeira letra e vocês completaram. Então, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então, o Cordeiro de Deus que remove o pecado do mundo. Ele sim pagou o preço, tá? Então essa frase só diz respeito a Jesus, que pagou o preço. Nós não temos condição nenhuma, nenhum ser humano tinha. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não é isso que diz Romanos, capítulo 3, me parece, verso 23, né? 3:23, todos pecaram, todos pecaram, são todos os seres humanos mesmo, tá? E carecem, precisam da glória de Deus. Só que Jesus, aliás, o próprio Romanos no capítulo 6, verso 23, vai dizer o seguinte, que o salário do pecado é a morte, mas o presente, o dom gratuito de Deus, né, é a vida eterna, por Jesus Cristo, por Cristo Jesus. Olha que coisa interessante. Então para nós é um presente, para Jesus não. Jesus, ele de fato conquistou, Jesus ele se sacrificou, ele resgatou a humanidade pelo seu sangue, pela sua vida. Era a vida de um inocente em lugar de todos nós. Então ele foi o sacrifício único, suficiente, perfeito para remir toda a humanidade. Nele estava toda a ira de Deus sendo descarregada, irmãos, naquela cruz do Calvário. Então Jesus, ele é único, ele é peculiar. Jesus, ele não é um mestre apenas, não é um líder religioso. Ele de fato foi aquele a quem o Pai enviou para morrer no lugar da humanidade. Nós falamos na aula passada, se não me falha a memória, que o túmulo não era para Jesus, a cruz não era para Jesus. Jesus não deveria sofrer nada daquilo, porque nele nem foi achado pelas pessoas que estavam julgando ele nenhum crime, nenhuma culpa. Então de fato ele era o inocente morrendo pelos culpados, né? O justo justificando a muitos. Então Jesus é peculiar. Paz, glória a Deus.
Maravilha, mano. Então a gente percebe, amados, que Jesus, como um ser humano, ele foi perfeito como ser humano. Por isso, ele pôde então se sacrificar em lugar dos homens, tá certo? E aí a gente vai falar então sobre... Alguém quer perguntar alguma coisa sobre a humanidade de Jesus? Alguma dúvida, alguma curiosidade? Alguma coisa que não ficou muito clara sobre a humanidade? Jesus como homem. Não? Não mesmo? Podemos prosseguir? A gente vai agora falar em outro aspecto, que é Jesus como Deus. Página 13, então, a natureza divina de Cristo. Os nomes divinos, né? Então, o nome que Jesus recebe em João, capítulo 1, verso 1, e o capítulo 1, verso 18, vamos abrir a Bíblia, né? A gente vai acompanhar nos textos bíblicos aqui, João, Evangelho de João, capítulo 1, e versículo de número 1, ele recebe um nome, nada mais, nada menos do que Deus. A Bíblia é direta, né, irmãos? A Bíblia vai dizer diretamente a respeito da natureza de Cristo. Então, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, o título ou o nome, né, a natureza de Jesus está falado aqui no capítulo 1, verso 1. Era Deus. Então, Jesus era Deus, tá certo? Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então Jesus, ele é o causador, né, de todas as coisas, no sentido criacional. Então ele criou, ele é criador. Jesus, ele com o Pai e o Espírito Santo cria todas as coisas. Nós vamos ter uma matéria chamada de Trindade, e aí a gente vai estudar então esse negócio que para nós é muito complexo, não é fácil, né? Querer entender a Trindade é um negócio assim que vai para além da capacidade humana, mas pelo menos a gente vê o que a Bíblia tem a falar a respeito desse assunto aí. Mas Jesus é Deus, tá certo? Igual ao Pai, igual ao Espírito Santo. Sendo igual ao Pai, igual ao Espírito Santo, ele é criador, ele não é criatura. Ele estava lá no princípio com o Pai e com o Espírito Santo criando todas as coisas. Quem criou os anjos? Foi Jesus. Quem criou a terra? Foi Jesus. Quem criou os seres humanos? Foi Jesus. Então Jesus, ele é criador. Vamos ler o texto de Colossenses, capítulo de número 1. Não sei se eu li para vocês esse texto já, mas vamos reler, se nós não lemos, e eu vou tentar trazer uma outra abordagem, né? Colossenses, capítulo de número 1, verso 15 e verso 16. Colossenses 1, 15 e 16. Se alguém puder ler, por favor, pode ler. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Isso, é o 15 e 16, né, mano? É. Então, amados, percebam que a Bíblia é muito clara, não tem nem tanta necessidade de estudarmos o texto a fundo. Ela vai dizer que ele é o primogênito de toda a criação, ele criou todas as coisas, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, potestades e principados. Esses termos referem-se a seres angélicos, tá? Tronos, dominações, é outra matéria, angelologia, nós vamos estudar a respeito aí disso aí. Então, ele criou todas as coisas, os anjos, aquilo que é visível e invisível. Então Jesus é o que cria todas as coisas. A Bíblia diz diretamente, ele é criador. Então só Deus tem essa capacidade de criar todas as coisas, né? E aí Jesus, então, claramente a Bíblia diz que ele é Deus. João capítulo 20, Evangelho, verso 28, o próprio Tomé, que a gente fala que o Tomé é o sinônimo de incredulidade, né? Mas rapaz, Tomé aqui teve uma declaração muito tremenda. Aliás, a gente fala tão mal de Tomé, né? Rapaz, os crentes falam mal até do povo da Bíblia, né? Coisa terrível, não é não? João 20. Capítulo 20, verso 28. O Tomé, irmão, se vocês não sabem, ele foi o único entre os apóstolos que ele foi até a Índia, chegou à Índia no ano de 54 mais ou menos. Ele foi até a Índia evangelizar. Olha só, a gente fala mal do Tomé, né? Porque a Bíblia traz ali só
um incrédulo, ele foi conhecido, né, como incrédulo, aquela coisa toda, né? Tanto é que hoje a gente fala, o crente Tomé, aquele que não crê. Mas, irmãos, ele de fato chegou a essa conclusão no capítulo 20, verso 28. Ele, quando se depara com Jesus, e Jesus mostra para ele, então, olha aqui, Tomé, né? Toca aqui no meu lado, vê a ferida, e ele então expressa, Senhor meu e Deus meu. Então ele chama Jesus de Deus. Olha só, a revelação que Pedro teve lá em Mateus capítulo 16, a respeito de Jesus, Tomé teve aqui. Embora Tomé estava lá e ouviu de Pedro aquilo, mas ele não tinha experiência pessoal, tá certo? Não tinha. Então uma coisa é a gente ouvir declarações da Bíblia a respeito de Deus, outra coisa é essa palavra entrar no nosso coração, transformar o nosso entendimento, porque a gente aprende aqui, irmãos, que o relacionamento com Jesus tinha que ser pessoal, no caso com Deus, pessoal. Então experiência de outro não serve para mim, o que o outro sabe não serve para mim, se aquilo também não entra em minha vida, né? Então cada um de nós, eu acho muito interessante, inclusive o próprio Jesus, ele mostra isso, que mesmo ele sendo Deus, enquanto ele esteve aqui na terra, na condição humana, na limitação humana, mas ele se relacionava todas as vezes que podia, porque tinha hora que era multidão, não tinha como. Ele se relacionava pessoalmente com as pessoas. Jesus, ele dava importância para cada uma das pessoas, e quando ele podia falar individualmente, ele falava com cada uma das pessoas. Um exemplo assim que ele dá para nós, um negócio impressionante. E Jesus, as mensagens mais profundas que saíram da boca de Jesus, a gente vê declarado para uma pessoa apenas, não foi para as multidões não. Lembra do Nicodemos, a respeito do novo nascimento, a mulher samaritana, lembra? Então uma pessoa, ele dava atenção total, irmãos, né? Ele nos ensina nisso então, que mesmo sendo Deus, e esse Deus que poderia inclusive tratar com toda a humanidade assim, no atacado, né? No coletivo, no rebanho, mas ele é Deus pessoal. É um negócio assim lindo, quando o Tomé chega a essa conclusão, Senhor meu e Deus meu. Ele não podia falar assim, Senhor nosso e Deus nosso, Pai nosso, como disse, né, na oração lá. O Davi não podia falar assim, o Senhor é o nosso pastor, não podia. O Paulo não podia falar assim, o nosso Deus segundo as suas riquezas suprirá todas as nossas necessidades, podia ou não podia? Moisés não podia falar nosso Deus. Eles falaram na questão pessoal, meu Deus, meu pastor, meu Senhor. Então eu acho muito interessante essa observação aqui. Eu acho, não sei se vocês estão achando interessante, mas eu acho. Então vamos lá, Romanos 9 e verso 5, a palavra é viva, mano. Se não segurar ela pula mesmo. Tá. Então vamos lá, Romanos capítulo 9 verso 5. De Romanos, capítulo 9, versículo de número 5. Alguém leia, achando, leia, por favor. E eu vou procurar outro texto aqui. Eles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. É que essa versão aí está um pouquinho diferente, né? Mas é boa também. Mas eu queria em outra. Romanos o quê? Sim. Não, agora a gente já está em Tito, não, é Tito, né? Agora é Tito. Tito 2? Romanos 9. Tá, o 9 e 5 foi, tá. E eu pedi depois o Tito, obrigado, Varão. 9. Não, leia de novo então, que eu estava com a mente em Tito. Okay. Desculpa aí, a falha foi minha. Romanos 9,5 diz assim: deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Assim, tá. Lógico que está diferente, porque eu estava com a mente em outro texto, vai estar muito diferente, né? Mas percebe a declaração direta, irmãos? Ele é Deus. Sim, a Bíblia diz que ele é Deus. Então assim, para quem usa a Bíblia, para quem tem a Bíblia como um livro inspirado por Deus, e como sendo regra de fé e prática da sua fé mesmo, não tem como ter outra declaração a não ser essa, porque a Bíblia, nós temos aqui o que até agora? 1, 2, 3, 4, até agora 4 textos bíblicos diretos, falando que Jesus é Deus. Então não tem como. Então se eu uso a Bíblia, né, como sendo um livro de regra e prática para a minha fé, então eu preciso acreditar que Jesus, isso, está falando de, né,
Exato, aí já Exatamente, né? traz a questão do humano e divino, né? Ao mesmo tempo. Olha que coisa interessante. Vamos lá para Tito, capítulo 2, verso 13. Livro de Tito, né? Depois de 2 Timóteo. Vem aí o Tito, capítulo 2, versículo de número 13. 2 e 13, irmãos. Isso. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então olha só o que Paulo vai falar, o apóstolo Paulo a Tito. Nós aguardamos então nosso grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Senhor e Deus, que é Jesus, né? Senhor e Deus. 2 Pedro, na verdade, irmão, eu marquei uma referência aqui, mas nem eu sei o que é isso. 2 Pedro, não sei se é 1,42, vamos ver se existe 42. 1,42? 2 Pedro, tá? 1,42 não existe. Não tem. É 1,21, Viviane, é? Segunda, então leia, por favor, meu irmão. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. Ah, não, irmão, não é não. É que tem uma vírgula aqui, isso aqui acho que foi à noite, na madrugada que eu estava estudando, não é possível. É porque assim, essas referências não é da Bíblia, é minha, né? Quando eu estudo a Bíblia, eu faço essas anotações aí. Então, é verso 1 e 2, 2 Pedro, verso 1 e verso 2. Tinha uma vírgula, eu entendi o 42. Vamos ver se é isso, né? Deus queira que seja. 2 Pedro, verso 1 e verso 2. É isso, né? Agora sim, né? Pode ler, irmão, por favor. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que mediante a justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus o nosso Senhor. Então olha a declaração no verso 1 também. Nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Deus e Salvador Jesus Cristo. Só para completar aqui a lista. Ah não, tem mais dois aqui, que é Judas 25. Judas não tem capítulo, né? Então um versículo único. Lá no final ainda do texto de Judas. Só para a gente perceber que vários apóstolos, vários livros diferentes, várias passagens vão declarar a mesma coisa a respeito de Jesus. Então olha só, o único Deus, Salvador nosso por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Então aqui o Judas declarando também Jesus como sendo nosso Deus e nosso Salvador. O texto aqui da referência do livro nosso ainda tem Hebreus 1 e 8, e aí eu encerro pelo menos essa sequência de referências, né? Hebreus capítulo 1, verso 8. E tem muito mais ainda, viu, irmãos? Não é que só tem essa não. Segura aí a Bíblia, varão. Essa Bíblia vai sair andando daqui a pouco. 1 e 8. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então olha só, irmãos, mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste. Então chama o Filho de Deus. Eu acho muito interessante. O livro de Hebreus, eu não sei nem se eu passei isso para vocês. Se eu passei, vocês me falam e tudo bem. Mas se eu não passei, eu tenho algumas curiosidades aqui que dificilmente vocês vão achar em outro lugar, tá? Que aqui é fruto de pesquisa, né? É fruto de estudo. Então essa é a vantagem de ouvir alguém que tem esse hábito de estudar, que sou eu. Né, irmão? E a gente compartilha também, que eu sei que vocês estudam, alguns de vocês estudam, e aí tem coisas que eu vou ouvir de vocês que eu não vou aprender nos livros. É fruto ou de algum livro, porque talvez você lê um que eu nunca vou ler na vida. E aí a gente compartilha esse conhecimento. Coisa boa, né, irmão? A gente poderia se reunir mais vezes para fazer isso. Olha aí, ó. Aleluia. Então vamos lá, irmãos. Jesus, no livro de Hebreus, Jesus, ele é superior em 5 pontos. Em 5 pontos ele é superior aos anjos, inclusive. Olha que coisa interessante. No livro de Hebreus traz, apesar que o livro de Hebreus vai falar que ele é superior a Moisés, ele é superior ao sacrifício do Antigo Testamento, ele é superior à Antiga Aliança, ele é superior a outros mais aspectos no livro de Hebreus. Mas aqui eu destaquei que só em relação aos anjos. E por que eu quero passar isso para vocês? Não só para vocês.
Por que eu fiz questão de anotar isso, né? Para não perder da minha mente. Inclusive está aqui, ó. Tá vendo? Tem irmão que falou, irmão, cuidado para não acrescentar na Bíblia a palavra, hein? Vem maldição contra você. Mas na parte branca não tem nada não. Uma parte em branco pode acrescentar, irmão, tá? Isso aqui não é inspirado. Vai estar aqui. Então, por que eu fiz questão? Porque nós que somos pentecostais, me parece, se eu não estou enganado, aí vocês me falam, não, André, você está exagerando, você está equivocado. Mas me parece, irmão, que quando alguém declara que está vendo um anjo no meio da igreja, meu Pai eterno, o fogo cai. Não é não? Não dá aquele negócio assim, os anjos estão aqui. Mas se a gente fala Jesus está aqui, parece que É normal, né? não faz diferença, né? É corriqueiro. Parece o irmão normal do culto. Não, Jesus está aqui. Ah, não, é a declaração eu estou falando, né? Ô irmão, Jesus está aqui no nosso meio. Normal, segue o culto, toca o barco, não tem diferença, não é essa reação ou eu estou enganado? Né? Agora se o irmão fala, ó irmãos, tem um anjo aqui no nosso meio, estou vendo os irmãos. Recebe o espírito de lagartixa, gruda na parede, né, irmão? Não tem assim esse ar de... Então assim, calma aí, tem alguma coisa errada. Eu lembro de um corinho que tinha na época que eu né? É mais pentecostal? Não, mano, não digo nem que eu era mais pentecostal, mas eu tinha outros... Você era do fogo? Mais ou menos, depende do que a gente entende de fogo, né, Ricardo? É que, sei lá, hoje tem tanto fogo estranho, mano. Mas no tempo assim que eu frequentava algumas vigílias que tinha esse perfil, era corinho, lembra dos corinhos de fogo? Pandeiro comendo solto, triângulo, sanfona, o negócio era terrível. Eu não tô nem criticando isso, irmão, tá? Pelo amor de Deus. Mas eu lembro que tinha uns corinhos e dizia, ele é Gabriel, ele é Gabriel, ele é Gabriel. Não lembra não? Sim. Quem lembra? E eu falei, mas calma aí, que louvor é esse que está exaltando o anjo? Tem alguma coisa equivocada, não tem não? Né? Então eu percebo aqui que é necessário a gente perceber isso, que Jesus, irmãos, é superior, tá? E o texto aqui vai dizer, ó, Jesus é superior, então se vocês quiserem anotar, aos anjos em 5 pontos. Primeiro ponto, o nome de Jesus. Os anjos, o nome que eles recebem, inclusive aqui em Hebreus capítulo 1, versículo de número 4 e 5, o nome de Jesus recebe um nome, então, no verso 4 e 5, que é superior aos anjos. Olha, verso 4, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho? Quem foi? Qual anjo, irmão? O Miguel, o Gabriel, os serafins, os querubins? Quem desses seres celestiais Deus disse, tu és meu filho? Quem deles? Ninguém, não é? Disse, olha, hoje eu te gerei. Ninguém. Eu vou ser seu pai e você vai ser meu filho. Nenhum dos anjos. Mas a respeito de Jesus, a Bíblia diz que Deus, ele chamou então e recebeu o nome de Jesus, um nome que é acima de todos os nomes, né? Inclusive os anjos se curvam. Irmãos, da comunidade falando que oi? Os anjos adoram. Isso, não é? O texto aqui, daqui a pouco eu vou trazer esse texto para comparar em outra questão. Mas irmãos, lembra quando Jesus, ele nasceu, o menino, o nenenzinho lá, o recém-nascido, nasce, o que acontece, irmãos? Tropas celestiais, tropas, eu não estou falando de um ou dois anjozinhos, não, eu estou falando de tropas é um aglomerado, como que uma multidão de exército, vem adorar o menino Jesus, o menino recém-nascido. Eles, os anjos, adoram aquele menino. Olha, irmãos, um recém-nascido nasce numa manjedoura, numa periferia de Israel, de Jerusalém. Um casal pobre mesmo, financeiramente pobre, num estábulo, num lugar humilde, nem foi numa pousada. Os anjos não foram até um palácio, os anjos não foram reverenciar um rei, um intelectual, um rabi. Os anjos se curvaram e cantaram num coro celestial para aquele menino que estava ali nascendo,
os anjos se curvam diante do recém-nascido, porque ali era o próprio Cristo, o próprio Jesus, que recebeu o nome. Quem deu aquele nome não foi José e não foi Maria, por ele seria outro nome, mas foi dado o nome por Deus. O nome dele será Emanuel, Deus conosco. Era Deus descendo ali na terra, naquele lugarzinho, e os anjos então foram convocados pelo Pai, dizendo: desce, porque meu filho nasceu agora lá. E os anjos desceram e começaram a adorá-lo, um coro celestial. Já pensou que coisa linda? Louvando aquele menino, toda a autoridade. Eu acho isso lindo, irmão. Porque assim, nós pentecostais, se Deus falar pra gente assim, um anjo vai com você, a gente se contenta. Eu duvido. Fala assim: meu filho, minha filha, eu vou enviar um anjo com você, para caminhar com você. O Espírito Santo eu não vou assim conceder não, mas um anjo. Talvez a maioria de nós fale assim: não, está de bom tamanho, está muito bom, um anjo de Deus assim, né? Um anjo da guarda que a gente chama. Apesar que tem crente que é tão imprudente, inclusive no volante, se ele bater, até o anjo da guarda mata. Mano. Moisés, quando Deus disse assim para ele: a minha presença não vai com vocês mais, eu não vou com você, não subo mais com vocês aí para esse lugar, eu vou enviar um anjo para vocês. Se fosse nós, eu acredito, irmão. Tá bom, um anjo vai com a gente, Senhor, tá tudo garantido. Moisés disse: não, se a tua presença, se o Senhor não for conosco, nem nos faça sair desse lugar. Percebe, irmão? Então a gente tem que ter cuidado com esse negócio aí de se emocionar tanto com os anjos, e quando se fala de Jesus parece que não. Mas vamos lá. Segundo ponto, que Jesus é superior aos anjos. Então no verso de número 10, aqui do capítulo mesmo, está escrito assim, ó: e tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Ou seja, qual é o ponto então colocado aqui? Os anjos, eles são criaturas. Jesus, aqui no verso 10, é criador. Então, superior aos anjos, primeiro, no nome, que é mais excelente. Segundo, os anjos são criaturas, Jesus é criador. Terceiro ponto, os anjos são mensageiros a favor da salvação, no verso 14. Olha aí, não são porventura, falando dos anjos, né? Todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então os anjos são mensageiros enviados a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Jesus, capítulo 12 de Hebreus inclusive, vai dizer que ele é o autor e o consumador da nossa fé, ou seja, ele é o autor da nossa salvação. Os anjos são mensageiros em favor dessa salvação. Jesus, ele é o autor da salvação. Ele não é o autor, mas ele é o consumador disso, ou seja, ele é o nosso Salvador. Quarto ponto, os anjos são servos, Jesus é Senhor, certo? Os anjos são servos e Jesus é Senhor. Quinto e último ponto, os anjos são presentes, mas eles não são onipresentes. Jesus é onipresente. Então percebe a superioridade, irmãos, de Jesus a respeito aí dos anjos. Esse aqui eu não tenho uma referência direta aqui, mas isso na Bíblia é falado aos montes, né? Jesus é onipresente, os anjos não. Então só voltando onde eu estava antes disso, vocês lembram? Jesus como Deus, né? Então, na página 13, isso, mas a declaração de Jesus como sendo Deus mesmo. Então claramente aí 7, 8 versículos nós lemos que diz que Jesus era Deus. Quando a gente lê Apocalipse, nossa, aí que não tem dúvida nenhuma, a gente vê Jesus lá como sendo de fato aquele que ele tem o poder de desenrolar a história humana. É ele o único que tem. Lembra do capítulo 5? Quando João chora, mas chora muito, porque não tinha ninguém, nem no céu, nem na terra e nem debaixo da terra, que era capaz de desvendar, não, como que é? Desatar os selos, né? O livro lá com os 7 selos. Aquele livro com 7 selos, eles continham a mensagem da consumação da história humana. Então, tanto é que depois a gente estuda Apocalipse, a gente vai vendo, né? Cada selo representava então uma ação de Deus e o desenrolar, o desfecho da história humana. Ou seja, ninguém tinha a dignidade de fazer aquilo. Ninguém. Nem no céu, nem os anjos, irmãos, nem os seres celestiais, porventura lá que não seja anjo. É possível isso aí, é possível. Talvez, não sei também.
nem na terra. Ninguém que estava lá na ocasião, os apóstolos, né, os profetas, ninguém, nem debaixo da terra, ou seja, ninguém que viveu desde a criação até a consumação de tudo, ninguém que passou nessa história humana era digno, ninguém. E aí então não é para menos que o João começa desesperadamente a chorar, né? E agora, a gente não vai saber das coisas? Aí um dos anciãos, se não me falha a memória, disse: não, calma, eis aqui o leão da tribo de Judá, o que venceu, ele é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Olha que coisa interessante. Então os anjos, ou o ancião, ele disse aqui: eis aqui o leão da tribo de Judá. No céu Jesus era visto então como leão da tribo de Judá, mas quando o João olha procurando o leão, quem que ele enxerga? O cordeiro que foi morto. Na ótica divina ele é o leão, ele é o rei, ele é o Senhor. Na ótica celestial, melhor dizendo, tá? Esqueça a palavra divina. Na ótica celestial ele é o rei, ele é o leão, ele é o Senhor. Na ótica humana ele é o cordeiro que foi morto, que foi sacrificado. Então para nós, ele, lógico que também é Deus, mas para nós ele é o nosso Salvador, nosso substituto. Capítulo 5, verso 6 está escrito isso. Lembrem disso, pode até cair na prova, vai saber. Hashtag fica a dica. Então, captei a vossa mensagem, ó amado. Tá vendo só, irmão? Fique, como diz aí no meio pentecostal, fica ligado aí na fiação. Então vamos lá, irmão. Filho de Deus, né? Ele é chamado Alfa e Ômega, página 13, página 14. Irmãos, vocês percebem, tudo isso aqui, ó, são referências a cada declaração que a gente tem aqui, só para mostrar que não são apenas conceitos teológicos, são referências diretas da Bíblia a respeito então do que a gente está falando aqui. Ele é chamado de Santo, Pai da eternidade, maravilhoso. Vocês estão acompanhando na leitura? Então, de Deus forte, Senhor da glória, Senhor, né, que é o termo Kyrios, significa mesmo um chefe superior, um mestre, um Senhor mesmo, né? Aí, ó, pelo culto divino que lhe é atribuído, ou seja, nós vemos na Bíblia essa atribuição em adoração a Jesus, e Jesus não reprova isso, porque se Jesus não fosse Deus, ele não poderia aceitar isso, não é, irmão? Eu sei que homens aceitam a adoração como ele sendo Deus, e muitos aí, são poucos. O Papa, por exemplo, é um que aceita a adoração, não é? Infelizmente, alguns líderes evangélicos, eles também aceitam a adoração. Lógico, eu não estou falando que ninguém vai lá, eu quero te adorar, ó fulano de tal, não é isso. Mas a forma que as pessoas lidam com essas figuras são semideuses, são deuses, não é, irmão? É um negócio horrível. Inclusive, quando essas pessoas, eles confiam, eles entregam a sua vida, a salvação e a eternidade na mão dessas pessoas. Eu chamo de terceirização da vida espiritual. Então estão contratando gente aí, né? Terceirizando, irmãos. Olha só, pessoas ou seja, transferindo a responsabilidade, né? Quer dizer, é privilégio, eu não vejo nem como responsabilidade, eu vejo como privilégio. Eu conhecer Deus, ter comunhão com Deus, aprender a Bíblia, ouvir a voz de Deus, buscar a orientação de Deus. Não é privilégio meu? Responsabilidade e privilégio meu. Agora a gente parece que, não estou falando nem nós aqui, acredito que talvez isso não aconteça conosco, talvez, não sei, né? Parece que não, pela disposição que vocês estão tendo de querer buscar por si mesmo o conhecimento bíblico e de Deus, parece-me que não está sendo aplicado a nós. Mas muitas pessoas que elas não lidam com Deus diretamente, não se relacionam com Deus diretamente, sempre atribuem essa responsabilidade e esse privilégio a outros. Porque assim, irmãos, tem gente que falou: irmão, você ora por mim? Eu falei: eu jamais que eu vou fazer um negócio desse, orar por você, não, eu oro com você. Primeiro que a minha oração em relação a outra não tem diferença nenhuma, não é, irmão? Não tem. Mas essas pessoas acham que tem pessoas que a oração dela tem mais efeito do que outra, do que a dela própria. Minha fé. Se você não tem fé, nem na minha fé, né? Mais ou menos. Diga, irmão Waldemar. Então, sou pessoa que jamais se acha, eu
Sim, sim, o correto, ela mesma, porque ela tem esse acesso. Mas tem uma impressão, irmão Ademar, tem algumas pessoas que têm impressão, por exemplo, por eu ser um professor, por o Ricardo ser um pastor, ou por alguém ser usado por Deus, às vezes, essas pessoas têm a impressão que nós temos mais contato com Deus, mais acesso, nós somos privilegiados de alguma forma, né? O nosso Wi-Fi com Deus é sempre cheio, assim, sempre uma conexão boa, sempre um 4G, sempre uma banda larga com Deus. Mas assim, por outro lado, irmão, eu também não quero ensinar errado aqui, mas por outro lado a Bíblia também nos fala para que a gente peça oração e um ore pelos outros. Não está errado, totalmente errado eu falar assim, ô varão, ora por mim, ô irmão Vianney, ore por mim. Isso não está totalmente errado, desde que também eu entenda que a minha oração, ela tem o mesmo efeito do que a oração dos irmãos, porque na verdade a nossa confiança em ser ouvido por Deus é por causa de Jesus que está intercedendo por nós. Não é porque fulano ora por mim que eu vou ser atendido, não, é por causa de Jesus interceder por mim. Mas a Bíblia também, por outro lado, incentiva que a gente ore uns pelos outros, que a gente comunique as nossas necessidades aos irmãos, aos santos. Mas nessa ideia que eu percebo que muitas vezes acontece, de um achar que a oração do outro é mais poderosa, aí isso eu vejo como errado. Eu vejo não, a Bíblia mostra isso como errado, né? Essa questão de transferência. Então é nesse sentido. Então é assim, é que eu enfatizei um lado, mas tem o outro também, entendeu? Então não é totalmente errado a gente pedir oração, mas se a gente tem essa ideia de que a oração do outro é melhor que a minha, aí isso é errado, esse entendimento é errado, né? Então a gente percebe aqui que a ele é dado só a ele, só a Jesus, o culto divino, a atribuição da adoração, né? Então Jesus ele nunca poderia, se ele não fosse Deus, aceitar a adoração, mas ele nunca reprovou as pessoas que vinham adorá-lo. E aí o Evangelho de Marcos, por exemplo, vai mostrar, né? Vindo o leproso, lá no capítulo 1 logo, veio e adorou Jesus, e ele não repreendeu. Os anjos não aceitam a adoração. Maria também, de alguma forma, adorou ele. Sim, também. Todos os discípulos adoraram ele como Deus, né? Prestavam-lhe culto, isso é fato. Os anjos nunca aceitaram, um anjo de Deus não aceita adoração. Lembra no capítulo 19 de Apocalipse, não me falha a memória, porque era um ser assim magnífico, um ser celestial, um negócio tremendo, irmãos. Não é? A gente está falando de um ser que está carregando uma partícula da glória e da majestade de Deus. Então imagina aparecer diante de nós, das duas uma, ou a gente desmaiava logo, ou adorava. Essas duas reações que eu vejo na Bíblia, né, meu filho? Sim, Daniel quase desmaiou, né? Não, ele ficou enfermo. Não foi ele que ficou enfermo por alguns dias? Sim. Olha só, o contato que ele teve com um anjo que carregava a majestade e a santidade de Deus, fez com que esse simples mortal, não só desmaiasse, que ele desmaiou, depois o anjo levanta aí, né? Fez assim, o anjo abandonou, estava lá o Danielzão todo largado lá, aí o anjo abandonando com a asa lá, guarda aí, então, e depois ainda desse ato, ele ficou enfermo, a Bíblia diz, há alguns dias, pelo contato, irmãos. Olha só, e no capítulo 19 aparece um anjo assim, extraordinário, enorme, poderoso, para o João. O que João vai fazer? Vai se dobrou o joelho para adorar. O anjo disse, não faças tal, porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos, adora a Deus. Olha, irmão, que lição para esses homens e essas pessoas que acham que de alguma maneira podem se colocar acima de outras pessoas. O negócio, irmãos, é muito, como diz na linguagem dos pentecostais, assim, mais pentecostais, segundo o caso, mais pentecostais, vem com sapatinho de algodão. São coisas que a gente vai aceitando, que é perigosa, porque essas coisas não vêm assim descaradamente. Satanás, se tem um negócio que ele sabe fazer com maestria e como ninguém, nem Deus faz isso, porque Deus não engana, é por isso que Deus não faz, né? Mas ele engana, e ele engana as nações, e ele sabe enganar muito bem o ser humano. E o que ele faz? Ele trabalha na vaidade do ser humano, no orgulho do ser humano, que gosta, irmão, nós gostamos desse negócio de ter assim, vaga reservada para o nosso carro. A gente gosta de ter uma cadeira, embora a igreja toda lotada, gente de pé, mas se a gente é o pregador, a cadeira fica lá até ele chegar. A gente gosta desses negócios.
A gente gosta de ser apresentado, a gente gosta de ser destacado, a gente gosta de ser bajulado, a gente gosta de que as pessoas pensem que a gente é mais crente do que elas, que a gente sabe mais do que elas. A gente gosta dessas coisas. Isso está na natureza humana, não é? Então Satanás vai trabalhando nisso, irmãos. E a gente precisa ter muito cuidado. O ego, lógico, esse ego desgraçado, desgramado. É o pior demônio que nós temos que enfrentar. Lógico que é. Não é nem os demônios, Satanás em si. Nosso maior inimigo somos nós mesmos. E aí, então a gente percebe que os homens de Deus não aceitam. Os homens de Deus não aceitam esse negócio. Ah, não, homem de Deus, ou ungido, ou não, calma aí, meu irmão. É a mesma massa. É a mesma massa aqui, ó. Estamos no mesmo barco, furado. E se Jesus não tapar esses furos aqui, vai eu, vai você, vai todo mundo pro buraco. Não, mas você não, irmão. Estamos no mesmo processo, santificação. Não, mas você, tudo bem, é possível talvez que eu tenha compreensão, porque Deus está trabalhando na minha vida numa misericórdia que você não tem noção. Há tanto tempo, não é? Você não tem noção que se você me conhecer de fato, você vai chegar à conclusão que eu sou pior do que você. É verdade. É que a graça de Deus, porque onde abunda o pecado, a graça superabunda. Se a graça não é superabundante na sua vida, é porque você tem menos pecado do que eu. E ela precisa superabundar na minha, porque o pecado na minha abunda muito mais do que a tua. Entendeu? Vocês percebem, irmão? Então a gente precisa ter essa consciência. Nós precisamos tratar as pessoas assim e sentirmos isso no nosso coração, com honestidade, de fato. Porque a gente tem uma tendênciazinha em achar que a gente é melhor do que o outro, não é? Na comparação, amados. Então Jesus, mas Jesus não, Jesus era mesmo. Ele podia falar, esse cara sou eu, pode me adorar, não tem problema. E ele aceitava a adoração, o povo adorava, ele não repreendia. Então Jesus lhe é atribuído culto divino. Já que você falou da Maria, é por isso que nós não prestamos culto a Maria. Nem a Maria, nem a Joana. Quando eu me referi a Maria, a Maria, a irmã de Marta, né? Que tá. Escolheu aquela parte em adorar e tal, tá, enquanto entendi. Marta ficou lá fazendo os afazeres. Mas já falando, é que você falou de Maria, eu lembrei das Marias. Mas todas as Marias que tem na Bíblia, porque assim, irmão, na Bíblia é igual lá no norte, gritou Maria, todo mundo olha, né? Eu não é? Lá no Nordeste nosso lá, foi Maria, não, de 10 mulheres, 11 olha. É um negócio terrível, todo mundo é Maria. Quem não é Maria no primeiro nome é no segundo. Não, das minhas 10 dias tudo começa com Maria. É. Maria de fato. Até José lá é chamado de José Maria. Tem o José Maria também, não tem não? Tem Maria, né? José Maria, então. E aí eu estou já falando das Marias, é por isso que a gente não presta culto, não reverencia a Maria como os católicos, nem ninguém, irmãos, nem ninguém, tá certo? Então é por isso, porque só a Jesus é atribuído culto, é prestado culto, é adoração, só a Ele e mais ninguém. Então a gente percebe aqui na parte C aí, né? Pelos ofícios divinos que lhe foram atribuídos, ou seja, Criador, Preservador, Perdoador de pecados, isso é uma prerrogativa divina, só Jesus pode perdoar pecado. Aleluia, que coisa interessante, irmão, olha só que capricho. Nossa, ó, tá bom. É para mostrar que eu já li toda a matéria, tá? Você vê só. Parece ser a distância, mas eu sou presente. Olha só. Já pensou, meu? Não, eu ia até pegar um Quem texto. conta que ela estuda mais que os outros. Rapaz, isso é para mostrar mesmo, né? Tinha Quer compartilhar comigo? os fariseus, eles tinham, nenhuma comparação, tá, irmão? Mas os fariseus, eles usavam assim as franjas grandes, né? Colocava pedacinho de texto bíblico assim na testa, que é para todo mundo ver. Tô brincando, viu, mano? Não tem nenhuma comparação, não. Só brincadeira mesmo. Então Jesus aqui, ele perdoa pecado, no ponto 3 aí, ó. Aí tem o Evangelho de Marcos 2, capítulo 2, versos 5, 7 e 11, né? Lucas 7, 49, referindo-se àquela questão do paralítico, levaram lá, 4 pessoas levaram um paralítico, lembra? E aí Jesus vai e diz assim, ó, perdoaste os seus pecados? Aí o povo diz, quem é esse que perdoa pecado? Só Deus pode perdoar pecado. Eles tinham razão, só Deus podia perdoar pecado. É por isso que ele estava perdoando, porque ele era Deus. Para que aquelas pessoas vissem, que soubessem que Jesus de fato tinha autoridade na terra para perdoar pecado, aí ele realiza um milagre.
Olha que coisa interessante, uma curiosidade para nós que somos pentecostais e gostamos desse negócio de milagre, não é ou não é? Porque a finalidade do milagre, a finalidade das ações de Jesus no campo do extraordinário, era para que sempre aquelas pessoas percebessem que ele era Deus, irmãos. Elas percebendo que eram Deus, entre aspas, automaticamente seriam salvas, porque reconheceria Jesus como Deus e seu Salvador. Entenderam? Vamos ler o texto de João, Evangelho de João, porque os milagres têm uma finalidade, amados. A finalidade última do milagre, última. Só abram no capítulo 20 de João, não procure o versículo, por favor, que eu queria que vocês prestassem atenção no que eu vou falar. João capítulo 20, Evangelho de João. Mas não procure o versículo não, só ache o capítulo aí e preste atenção no que eu vou falar, tá bom? Senão a gente dispersa. Só o capítulo 20, deixa aí na página do capítulo 20 e olhe para mim, por gentileza. O milagre hoje, irmãos, eu percebo que eles têm uma finalidade que não é finalidade bíblica. Existem duas finalidades bíblicas para que Deus realize um milagre extraordinário, aquele negócio assim que deixa a gente boca aberta: levantar o paralítico, curar o cego, curar o canceroso e por aí vai. Essa coisa assim extraordinária mesmo, que pertence a Deus, aquele milagre que não tem como a gente falar, não, será que foi Deus? Deve ter sido aí o espírito enganador. Não, estou falando do milagre, aquele que distingue, que é marca, porque tem uns milagres aí que a gente duvida, né? Se não é milagre, né, irmão? Tem umas coisas meio esquisitas, que o milagre de Deus assim é inequívoco, até o ignorante fica espantado. Isso aqui, quantos milagres Jesus fez e falaram assim, não, ninguém pode fazer um negócio desse se Deus não for com ele. O cego de nascença, por exemplo. Então até muitos, porque assim, os fariseus, religiosos, hipócritas que perseguiam Jesus, eles não negavam os milagres, não tinha como, irmão. Eles só não queriam aceitar Jesus como sendo Jesus mesmo. Mas eles reconheciam o milagre. Não tinha como. Tinha os fatos lá, chegaram lá para esse cego de nascença mesmo, disse assim, rapaz, atribui a Deus esse negócio que você está enxergando agora. Você fala dele, Jesus é pecador. Se é pecador, eu não sei, porque eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Vocês que se viram com ele aí. Ele não repreendeu ninguém, né? Por ser o próprio Deus, né? Sim. Ele não repreende, você vê que ele demonstra até nas atitudes dele que ele era Deus, não tinha como mencionar. Não tinha como, irmão. Os fariseus, os caras incrédulos mesmo, queria que as pessoas não foi ele que fez isso. Isso aí, vamos investigar aqui. Aí, desse cego, perguntaram para os pais não querem se envolver. Não, ele já é maior de idade, pergunta para ele, né? Então, aí falou, não, Será que ele era cego, né? Ou seja, não era, que não tinha, né? Não teve como testar. Eu sei, estou falando ao ponto que eles chegaram. Né? Isso, então, porque não queria, mas era inegável, era inequívoco, não tinha como, irmão. Não tinha como falar assim, não, isso aqui não é de Deus, isso aqui não foi Deus. O que o ato em si, eles não falavam nada, o negócio deles era com Jesus. Eles eram invejosos. A Bíblia vai dizer que eles entregaram Jesus por causa da inveja. Eram invejosos. Não seguia como eles seguiam. Não frequentou na sua vida nenhuma escola rabínica. Não se vestia como eles se vestiam. Não tinha teologia que eles tinham. Não se comportava como eles se comportavam. Jesus não era igual a esses homens, líderes religiosos. Não, isso não pode ser de Deus, não. Conversando com prostituta, com publicano, isso não é de Deus, não. Não pode ser. Então eles assim queriam que Jesus fosse o padrãozinho dele. Se Jesus fosse igualzinho a eles, não tinha problema, irmão. Aí ele falou, não, isso aqui deve ser o Messias mesmo nosso, né? É por isso que eu falo, e alguns irmãos acham que eu exagero, irmão, se Jesus hoje viesse para congregar em muitas das nossas igrejas, não seria aceito nem na membresia, não iria ser servido a Santa Ceia, jamais iria ser admitido como obreiro, nem como diácono, nem como cooperador. Domingo à noite, microfone para Jesus pregar? Ia não. Cara totalmente diferente de todos nós. Irmão, se a gente avaliar bem, vocês vão chegar à conclusão que eu não estou exagerando isso aí não. Se Jesus, ele teria dificuldade de ser evangélico. Jesus teria dificuldade de viver esse evangelho que a gente vive hoje, né? Jesus não fundou o cristianismo, Jesus não é evangélico,
Jesus não é cristão, como os cristãos são, totalmente diferente. Naquela época e hoje também parece que a gente não está muito diferente. Mas aí, voltando aqui para não dispersar muito, então os milagres de hoje parecem que eles têm toda essa conotação de somente beneficiar as pessoas, não é? Autopromover. Não, beneficiar as pessoas que recebem. Aqui realizam o milagre, essas pessoas estão todas equivocadas mesmo. Porque eu vejo que essas pessoas, quanto mais Deus usa essas pessoas para realizar milagre, parece que essas pessoas mais atraem outras pessoas a ela, não é? Não é verdade isso? Isso, sim. Jesus, os milagres que Jesus realizava, e olha que os que são realizados hoje parece que não é assim tão extraordinário quanto que Jesus fazia, não é? Esses milagres que é feito hoje, não estou nem falando que não são de Deus, mas o que Jesus fazia, mano, é um negócio assim, nossa, que a gente não vê hoje nessa intensidade de tão extraordinário e tal. Mas eu acho impressionante os textos que tem na Bíblia, no Novo Testamento, quando Jesus realiza um milagre, as pessoas que presenciavam o milagre, ou as pessoas que recebiam o milagre, elas adoravam ao Pai. Jesus tinha, irmãos, a impressionante dinâmica de realizar um milagre e levar essas pessoas a adorarem ao Pai e não a Ele propriamente. Olha que coisa extraordinária. E a gente vê o contrário hoje. Esses homens que são usados por Deus, parece que esses homens, quanto mais são usados por Deus, mais eles fazem que as pessoas o reverenciem, desejem Ele nas suas congregações, não é? E aí a gente ouve uma mensagem, uma aula, por exemplo, onde tem um esclarecimento bíblico, uma sabedoria bíblica, aí a gente fala, nossa, que mensagem, que vaso, que profeta, que pregador, que mensagem, nossa, que professor, você viu que aula, que sabedoria. Isso está tudo errado, irmãos. Deveríamos voltar para casa e dizendo que Deus que usa qualquer um, que Deus, deveríamos voltar para casa assim, irmãos, que Deus, louvado seja o Espírito Santo, glória seja dado ao Pai, bendito seja o nome de Jesus, que usou esses vasos de barro, esses homens miseráveis, ordinários, que a gente ouve ensinando, pregando, que Deus, que é glorificado nessas pessoas, que excelência do Espírito Santo que foi depositado nesse vaso ordinário de barro. É assim que a gente deveria pensar, glorificar Deus, exaltar Deus, e hoje parece que não é bem assim não é? Eu estou desconfiado que é uma coisa muito errada, só desconfiança só. Então a gente vê que a Jesus não. Aí os milagres, eu vou ler aqui, a gente encerra a aula e a matéria, inclusive, no capítulo 20. Então a primeira finalidade do milagre, a primeira, fazer com que as pessoas vão a Cristo. Verso 30, capítulo 20, verso 30. Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, muitos outros. Estes, porém, foram escritos para a finalidade, irmãos. Por que foi registrado? Por que deixou registrado? Por que esses milagres eles foram feitos e deixados aqui registrados? Para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. Para que a última finalidade do milagre? Levar as pessoas a crer em Cristo, irmão. Então, gente que é atingida pelo milagre, ela deve se aproximar mais de Cristo, servir mais a Cristo, desejar mais a Cristo. Os milagres têm essa finalidade, são sinais. O que é um sinal? O sinal não é uma finalidade em si mesmo, né? O milagre não é uma finalidade em si mesmo. O que é um sinal que a gente chama de o semáforo? O que ele serve? Para nos alertar a respeito de outras coisas, não é? Vai fechar, você tem que parar. O amarelo alerta, o verde prossegue. O que é a febre no corpo humano? É um sinal. A febre em si é uma enfermidade? Não. É um sinal, aponta para quê? Tem alguma coisa errada no seu corpo, está inflamado, algum lugar do seu corpo está inflamado. Então é um sinal, aponta para outra coisa. Os milagres devem apontar para Jesus. Diz um provérbio, me parece que é chinês,
que o sábio aponta para a lua e o tolo fica olhando o dedo do sábio. É isso que acontece com os tolos, irmãos, que ficam olhando para os milagres, ficam olhando para as realizações, ficam impressionados com as realizações e não olham, porque o sábio está apontando, é a lua, não é o dedo, irmão. Não é o dedo do sábio, olha para Jesus, né? Todas as vezes que aconteceu um extraordinário, enxerga Jesus, vê Jesus, deseja mais Jesus, queira se relacionar mais com Jesus, e os homens vão sumindo, sabe, irmão? Todo mundo vai sumindo, só aparece Jesus no cenário, só ele, some Moisés, some Elias, e a gente não quer fazer tenda para ninguém mais, só Jesus, e a gente ouve: esse é meu filho amado, é nele que eu me agrado, adorem a ele, some tudo, só fica nós e Jesus, no cenário, no universo, esquece todo mundo. Que coisa linda, não é? Eu acho, não sei se vocês acham. Tem alguma pergunta fácil e rápida a respeito do que falamos aqui nessa parte?